Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos por falar no Orçamento do Estado para 2019. O que é que se pode então esperar deste Orçamento do Estado para 2019? É aquilo que vamos abordar hoje no Espaço Opinião. Falamos também dos enfermeiros. A greve dos enfermeiros começou hoje. Vamos ver as implicações que terá então esta greve, que será de 6 dias. Falamos também dos vistos gold. Portugal é um dos países onde se vendem mais vistos gold. Fazemos então aqui um balanço dos vistos gold. Falamos também de empregadores portugueses, são os menos escolarizados da União Europeia. Vamos até ao Brasil, a fechar o Espaço Opinião. Hoje falamos da segunda volta. Partidos decidem apoio então para a segunda volta. São estes então os temas que temos hoje. Comigo em estúdio Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente então por falar do Orçamento do Estado para 2019. O que é que se pode esperar deste Orçamento do Estado? Boa noite, Helena. O Orçamento do Estado de 2019, por regra, é a lei que vai nortear a vida dos portugueses no próximo ano, do seu ponto de vista, nomeadamente fiscal. A principal preocupação de um português é saber, quando olhamos para o Orçamento de Estado, quando olhamos para o último Orçamento de Estado desta legislatura, é perceber o que é que António Costa vai fazer em ano eleitoral. Ano eleitoral que, recorde-se, não é só de legislativas, mas é um ano eleitoral também de europeias e de regionais na Madeira. E por isso, António Costa tem que fazer escolhas. Tem que perceber se vai levar consigo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, ou então se vai romper com eles, e romper com eles significa não consagrar na lei do Orçamento de Estado um conjunto de medidas que estão a ser reclamadas há muito por Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. Já aqui dissemos muitas vezes, este jogo do Orçamento de Estado ainda não foi apresentado o documento, mas já começou há largos meses atrás. Recordo, por exemplo, que o próprio PSD ainda não definiu o seu sentido de voto, muito embora muitos deputados e o próprio líder parlamentar já tenha dito que, em princípio, iria votar contra. Agora, quando olhamos para o Orçamento de Estado, o que é que nós podemos contar? Bom, os funcionários públicos sabem com o que podem contar, porque já foi anunciado. Podem contar com uma proposta de lei de Orçamento de Estado em que há aumentos para a função pública, nomeadamente para os escalões mais reduzidos. Isto é, na função pública ninguém vai ganhar menos do que, julgo eu, 635 euros. Portanto, o que é um valor superior ao salário mínimo nacional. Depois sabemos, e que estamos a falar de salário mínimo nacional... Terá também aqui implicações diretas na vida dos portugueses. Sem dúvida, irá afetar, julgo que cerca de 200 mil funcionários públicos, portanto, são mais 50 euros, mais 60 euros, mas que vão ter verdadeiro impacto. Hoje já houve descongelamento das próprias carreiras. Isto não significa que não haja reclamações, entre aspas, por parte de um conjunto de setores profissionais, e vamos falar mais à frente, por exemplo, do caso dos enfermeiros, como podíamos falar de outros setores que também andam em protesto, mas a lei do Orçamento de Estado não fala, por exemplo, do imposto sobre os combustíveis. Pelo menos não fala em nenhuma redução. Que esta semana, de facto, os combustíveis, e aqui também fazemos um parênteses. Na segunda-feira. Exatamente. Enquanto na vizinha Espanha descem, em Portugal os combustíveis continuam uma escalada ascendente. Porque o problema, a lógica da subida dos combustíveis estava relacionada com o valor do barril de petróleo. Só que hoje em dia, em Portugal, e sublinho em Portugal, a subida dos impostos, a subida do valor do combustível, aquilo que nós pagamos quando vamos a testar o tanque do nosso carro, está menos relacionado com o valor do barril de petróleo e está muito mais relacionado com aquilo que é o imposto que o Estado tributa este tipo de bem. E, portanto, os portugueses, quando vão abastecer com gasolina ou com gasóleo, percebem esta semana que pagam mais do que pagavam a semana passada e, se calhar, pagam mais do que pagavam há um ano atrás. E não há qualquer tipo de sinal por parte do Governo, antes pelo contrário, de que, por exemplo, este imposto vá baixar. O mesmo quanto ao IVA na eletricidade, que está em valores máximos e também não há nenhum sinal de que vá baixar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos em ano eleitoral. António Costa não... Faz sentido, Pedro, continuar a manter o nível de impostos sobre os combustíveis e o IVA na eletricidade? Não faz sentido, essa é a minha resposta. No pensamento do Partido Socialista e, nomeadamente, de António Costa, eu penso que aquilo que lhes vai na mente é isto. Vamos dar mais rendimento disponível líquido ao fim do mês aos portugueses. Os portugueses, a partir de janeiro, vão receber mais ao fim do mês, porque o imposto, a taxa de imposto que vai incidir vai ser mais reduzida, os escalões vão ser diferentes.
Quando receber o reembolso de IRS, a maior parte dos portugueses recebem-no, vão receber uma quantia superior, e recordemos que vão recebê-la lá para julho e agosto, porque temos eleições em setembro e outubro. Só que depois, como nós quando falamos de Orçamento de Estado, falamos de quê? Despesa pública e receita pública. É como se estivéssemos a falar de um orçamento familiar, onde o pai e a mãe contribuem, e isso é a receita pública, é o que entra, digamos, ou outro tipo de rendimentos, como rendimentos prediais ou outros, e depois temos aquilo que sai, que são as despesas, o que se gasta nas compras, o que se gasta na renda, o que se gasta no empréstimo, o que se gasta quando se vai a um restaurante, no colégio do filho, em manuais escolares. E, portanto, nós quando falamos de Orçamento de Estado, falamos de um lençol que não estica. Portanto, se nós, por um lado, queremos tributar menos os portugueses de forma direta em sede de IRS, nós temos que ir buscar esse dinheiro de algum lado. E vamos buscá-lo onde? Nós vamos buscá-lo onde os portugueses não reparam ou reparam menos. Se calhar nos combustíveis acabam por reparar, na eletricidade se calhar não prestam tanta atenção, mas reparemos, por exemplo, que o IVA não baixou. E o IVA é aquilo que nós, quando tomamos um café, pagamos IVA. Quando nós vamos consumir o que quer que seja, ao nível de bens, pagamos sempre IVA. Os prestadores de serviços pagam quase todos IVA. E as taxas de IVA não têm qualquer tipo de redução. Conclusão. O que pode acontecer, e o que temos visto também acontecer nos últimos anos, e penso que vai acontecer exatamente o mesmo, é que, por um lado, os portugueses têm a ilusão de ter mais dinheiro no bolso, porque efetivamente cai mais dinheiro na sua conta bancária, mas ao fim do mês não têm mais dinheiro porque acabam por ter que gastar mais. Onde? Nos combustíveis, na eletricidade, nas compras que fazem, e o Orçamento de Estado não me parece que vá mudar esta situação. António Costa é conhecido por ser um político hábil. Ele sabe, e vimos que Mário Centeno, relativamente ao Orçamento de Estado... E esta habilidade está patente também neste Orçamento de Estado para 2019? Vai estar, Helena, não tenho dúvidas nenhumas que vai estar. Mário Centeno já deu várias cambalhotas relativamente àquilo que ele considera ser necessário para a consolidação orçamental, porque nós, a par desta política, digamos, do dia-a-dia e daquilo que afeta verdadeiramente os portugueses, existe algo que está sempre no discurso político, que os portugueses não sentem como algo de prioritário, que só sentem depois as consequências quando as coisas correm mal, que tem que ver exatamente com o cumprimento ou não das metas orçamentais, nomeadamente quanto ao nível do déficit público. E faz sentido a redução do déficit, deve ser ou não uma prioridade? Eu julgo que tem que ser uma prioridade. Portugal é um país comprometido com a União Europeia e comprometido com as metas da União Europeia. Recorde-se que Mário Centeno, e daí as cambalhotas, é simultaneamente Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo. E, portanto, se Portugal não cumprir as metas orçamentais, ele não tem legitimidade política para exigir aos outros o que ele próprio não quer fazer. Por isso não pode fazer, não quer fazer, não é? Pedro, e daí também o facto de ter, digamos assim, mão pesada com Portugal? Sim, porque Portugal, não obstante ter passado por sérias dificuldades em 2011, onde estava praticamente na bancarrota, onde foi necessário a intervenção da Troika, não só da União Europeia, do Banco Central Europeu, mas também do próprio FMI, tivemos, digamos, a governação portuguesa tutelada por externos, o que é sempre desagradável para um Estado soberano como é Portugal. O que nós temos aqui hoje no Orçamento de Estado é a impressão da Europa de que nós éramos bons alunos. Isto é, o que fez Passos Coelho, e não obstante ele ter ido para além do déficit, criou um bom impacto, um impacto positivo perante a Europa. E António Costa, recordo, foi hábil até negociar a falta de aplicação de sanções quando não cumpriu o déficit. Ele, quando não cumpre o déficit, ele, em vez de aceitar essas mesmas sanções, ele foi à luta e mostrou habilidade e fez acordos com outros países que efetivamente também não tinham cumprido. Eu penso que aqui Mário Centeno vai ter dificuldades em defender o que vai acontecer e o que se perspectiva, e todos os economistas dizem isto, que vai acontecer a Portugal daqui se calhar a 1 ano, 2 anos, que tem efeito neste Orçamento de Estado, vai ter dificuldade em defendê-lo na Europa. Eu recordo que em 2009, quando José Sócrates teve maioria absoluta e foi candidato contra Ferreira Leite, ele subiu os funcionários públicos. E isto pode ser um sinal e se calhar até pressagiar, infelizmente, o que pode aí vir. É que Portugal, em termos de receita, não está muito melhor do que estava. E a receita que é conseguida é à custa dos impostos dos portugueses. Porque continuamos a dizer a mesma coisa, nós somos um país de serviços, com muita vocação para produzir serviços e exportá-los, com muita vocação para o turismo, mas nós não temos, por exemplo, uma indústria pesada que nos sustente. Como tem Itália, como tem França, como tem, por exemplo, a indústria automóvel. Não o temos. E, portanto, Portugal é como aquelas famílias que não são muito ricas nem são muito pobres e têm que viver de forma, digamos, remediada, com ambição, mas sem exageros. E aqui, quando nós começamos a não apertar o cinto, quando começamos a dar folga, o que pode acontecer, quem vai sofrer vai ser o erário público, vai ser as finanças públicas. Isso não há dúvida rigorosamente nenhuma. Muito bem.
Pedro, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de saúde e falamos da greve dos enfermeiros. Começou hoje e vai estender-se ao longo de 6 dias. Esta greve e estas reivindicações aqui também dos enfermeiros podemos considerar que estão também aqui a ter implicações, ou terão implicações no Orçamento do Estado para 2019. Podemos vê-la assim também? Podemos ver assim esta greve? Poderiam ter. Eu há pouco falava do Orçamento de Estado e falava dos parceiros do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e há aqui várias questões que, nomeadamente, o Partido Comunista tem que resolver internamente. São duas questões que estão relacionadas. Eu vejo, por exemplo, a questão dos professores, só fazendo aqui um pequeno desvio ao nosso tema. A questão dos professores, por exemplo. Nós vemos Mário Nogueira, que é militante do Partido Comunista, faz parte dos órgãos nacionais do Partido Comunista Português e simultaneamente é um líder sindical, a reclamar os 9 anos, 4 meses e 2 dias que são necessários de reposição nas carreiras dos professores. Tempo que não foi contabilizado. O Governo publica, faz aprovar um decreto-lei onde contempla 2 anos e qualquer coisa. Ele agora teve uma audiência com o Presidente da República. Então, mas se isto era uma norma do Orçamento de Estado, como é que o PCP vai aprovar o próximo Orçamento de Estado? Que tipo de norma é que vai conter quanto aos professores? Aqui, quanto aos enfermeiros, é exatamente a mesma coisa. O que está em causa é a carreira do enfermeiro, isto é, a avaliação de desempenho do enfermeiro. Como é que ele progride na carreira? Como é que ele acede a uma carreira no Serviço Nacional de Saúde? E os enfermeiros não estão para brincadeiras. Portanto, hoje inicia-se uma greve de 6 dias. Hoje são nos hospitais públicos. Amanhã em todas as unidades locais públicas de saúde. Segundo aquilo que consta no pré-aviso de greve. E depois temos no dia 15, 16, 17 mais greve por parte dos enfermeiros. Isto são um conjunto de classes profissionais a revoltarem-se. Amanhã vai haver plenários oficiais de justiça também em Lisboa para tomarem medidas quanto à sua carreira. Isto é, há um conjunto de setores profissionais que se estão a mobilizar contra, e não é por acaso que é nesta fase, porque é nesta fase que vai começar a discussão do Orçamento de Estado, mas que se estão a mobilizar, que estão a ir para a rua, coisa que não se via há 2 anos ou há 3 anos. Nós não víamos professores na rua há 2 anos. Eu já disse isso meio a brincar, meio a sério. Mário Nogueira deixou crescer a barba e nós só reparamos passado 2 anos, porque ele desapareceu de circulação. Um homem que era muito ativo e que agora, pelos vistos, está a voltar. Mas voltou este ano e podemos dizer que voltou de facto também em grande força, podemos considerar e podemos utilizar esta expressão. Exatamente. Porque aquilo que temos assistido é de facto aos professores aqui a não concordarem com aquilo que são então as decisões do Governo. E a fazerem braço de ferro. E a fazerem um braço de ferro. E curiosamente a discutirem apenas politicamente a questão quando podiam discutir nos próprios tribunais. Voltando aos enfermeiros, o que falta aqui, o que está em causa é um regime jurídico para a carreira dos enfermeiros. É isto que eles estão a reclamar. E perante o silêncio, perante a inércia do próprio Governo, os enfermeiros o que fazem é convocar uma greve, que é uma greve de 6 dias, o que me parece sintomático. Recordo que estes trabalhadores não vão receber estes 6 dias e estão disponíveis para fazer esta greve. Que implicações tem esta greve de 6 dias? Desde logo, durante o dia de hoje, estamos a falar de falta de enfermeiros em hospitais públicos em blocos operatórios. Quer-me parecer que ou há serviços mínimos, ou há uma pouca adesão à greve, ou então há operações que ficam comprometidas e não podem ser realizadas. Porque o enfermeiro tem que estar presente nos blocos operatórios, tem que estar o instrumentista, tem que estar o cirurgião, e, portanto, eles sabem que podem criar problemas. O setor da saúde tem sido um setor, por exemplo, maltratado, não por este Governo, mas por um conjunto de governos. Nós muitas vezes falamos aqui das infraestruturas, da falta de condições dos hospitais, por sucessivos governos. Os próprios, vemos diretores clínicos que se querem demitir, ainda agora o de Vila Nova de Gaia veio dizer que se demitia se não as reivindicações não fossem as suas reivindicações. E aqui os enfermeiros, ao fim e ao cabo, quando chegam ao estado de fazer greve e de prescindirem do seu próprio rendimento, para poderem lutar pelos seus direitos, nós estamos a falar de alguém e, ainda por cima, querem um regime jurídico que contemple regras de acesso e de promoção e de progressão na carreira relativamente aos enfermeiros, que têm toda a razão de ser. E, portanto, eles protestam neste sentido. E acho que têm razão. E estes protestos, Pedro, como é que se irão fazer ouvir e fazer sentir também? Serão estes protestos durante o ano de 2018, podemos dizer que são os últimos, ou esta luta ainda se irá manter ao longo de 2018? É provável que se mantenha. Eu sou um bocadinho cético relativamente ao Orçamento de Estado. Eu, se tivesse que apostar, acho que o Orçamento de Estado seria aprovado. Mas, contudo, eu penso que, nomeadamente por parte do Bloco de Esquerda, há um conjunto de problemas que têm que ser resolvidos. E que têm que ver com os professores, que têm que ver com os profissionais de saúde, que têm a ver com a falta de investimento público naquilo que são equipamentos de saúde. Eu acho que se isto não for resolvido, o próprio PCP perde
perde o chão, digamos. E o PCP, que é conhecido pela sua coerência de posições, vê comprometida essa posição. E não estou a ver quem pode dar a mão a este Orçamento de Estado. Não me parece que o Partido Social Democrata vá fazer, não me parece que o CDS vá fazer, o PAN só tem um voto e, portanto, se somarmos PAN mais Bloco de Esquerda, mais Partido Socialista, não temos uma maioria parlamentar. E pode acontecer, embora pouca gente fale disto, mas pode acontecer o Orçamento de Estado não ser aprovado. E se não for aprovado, tem que haver uma gestão em duodécimos e imagino que António Costa vá pedir a admissão e se convoquem eleições legislativas antecipadas. É o pior dos cenários. É o pior dos cenários e até para os portugueses é o pior dos cenários. Muito bem. Pedro, passamos então ao nosso próximo tema. Falamos de vistos gold. Portugal é dos países onde se vendem mais vistos gold. É verdade. Como é que podemos encarar estes números? Nós falamos do seguinte, Portugal arrecada, desde que há vistos gold em Portugal, arrecada por ano à custa dos vistos gold 670 milhões de euros. E, portanto, Portugal, que é um país necessitado, e falávamos há pouco do Orçamento de Estado, de receita pública, quando vê 670 milhões de euros, o Estado português penso que não tem tido preocupações que vêm chamar a atenção, nomeadamente a Transparência Internacional vem chamar a atenção para isso, da origem da própria riqueza. Isto é, o que não faz muito sentido é que se a Helena vir depositada na sua conta uma quantia, por exemplo, de 10 mil euros, há um alerta do banco para as finanças, para as autoridades, no sentido de investigarem a origem ou para que a Helena justifique a origem desse dinheiro. Não faz muito sentido que alguém chegue aqui com 1 milhão de euros para comprar uma casa e ninguém investigue, ou ninguém lhe pergunte e peça para sustentar onde é que ganhou esse dinheiro ou como é que o tem. E, portanto, é isto que a Transparência Internacional diz que Portugal não tem cumprido. É óbvio que Portugal é um bom país para viver. Tem bom tempo, não há exemplos de terrorismo, tem uma boa gastronomia, são bem recebidos, portanto nós somos um país conhecido por ser acolhedor e hospitaleiro, mas não é só isso. Eles vêm para cá, os chineses vêm para cá, os turcos vêm para cá. Há um conjunto de nacionalidades que têm vindo a investir em Portugal e a comprar, nomeadamente, imóveis de altos valores, exatamente para obter a nacionalidade portuguesa e para poder viver aqui e fazer aqui a sua vida. Portanto, quanto a isso não há dúvidas nenhumas. A grande crítica que é feita é relacionada com a falta de investigação, a falta de apuro por parte das autoridades portuguesas relativamente à proveniência desta riqueza. Porque se temos alguém que tem 1 milhão de euros, ou 600, ou 700, 800 mil euros para investir num imóvel que em princípio nem vai ser a sua residência principal apenas, e nós sabemos, para obter um visto gold, ou também para obter um visto gold, convém saber qual é o interesse de vir para Portugal e porque é que está a aplicar aquele dinheiro. São essas as críticas que são essas as críticas que são feitas. Agora, recordemos, por exemplo, que as críticas são estendidas, por exemplo, a Espanha, ao Chipre, onde acontece mais ou menos a mesma coisa. E depois Portugal tem há aqui mais um aspecto só para terminar. É que Portugal não divulga, porque o pode fazer, não divulga a lista de vistos gold. Isto é, o nome de quem pede o visto gold e é atribuído visto gold e nacionalidade portuguesa não é divulgado. E, portanto, isto também é um aspecto que a própria Associação de Transparência Internacional tem vindo a chamar a atenção, mas que o Estado português, no seu direito, não divulga esta mesma lista. Muito bem. Pedro, empregadores portugueses são os menos escolarizados da União Europeia. Que implicações têm estes dados e que implicações de facto tem então o facto dos empregadores serem os menos escolarizados? Isto são dados interessantes, porque vieram-nos dar dados sobre os empregadores portugueses e sobre os trabalhadores por conta de outrem. Então nós ficamos a perceber que 55% dos empregadores portugueses não têm os estudos secundários ou superiores, o que significa que apenas 45% os têm. E depois nós ficamos também a saber que 43% dos trabalhadores por conta de outrem não vão além do 9º ano. Portanto, não têm o chamado ensino agora secundário, a partir do 10º ano para a frente, nem estudos no ensino superior. Ora, o que nós temos aqui, se nós pensarmos bem, temos aqui uma diferença abissal daquilo que é a média europeia, que estamos a falar, por exemplo, ao nível dos empregadores, estamos a falar de 16,6% que têm poucos estudos, para uma média de 55% em Portugal, o que é significativo. Isso pode levar a que, de facto, a nossa indústria não evolua como deveria ser? Eu tenho aqui uma visão... Ou não tem aqui uma implicação direta nesse sentido? Eu tenho aqui uma visão que pode parecer paradoxal. Eu julgo que há homens de negócios que têm a 4ª classe e que vingaram em Portugal e que construíram grandes negócios, e costumam dizer que há uma grande diferença entre os empresários e os patrões,
Portanto, o empresário é aquele que tem uma visão empresarial da coisa e, portanto, não é aquele, digamos, permita uma expressão, que compra ao Mercedes a casa de férias e se põe a gastar dinheiro. É aquele que pensa em investir na própria empresa, em dar boas condições aos trabalhadores no sentido de crescer de uma forma sustentada. E depois temos a questão dos patrões, são aqueles que se vêm a ganhar dinheiro. Isto aconteceu muito nos anos 80 e 90 em Portugal, nomeadamente com os fundos comunitários, a fundo perdido, etc., em que houve muita gente a ganhar muito dinheiro e que depois se estatelou na vida e que levou empresas à falência, trabalhadores despedidos, etc. Um curso superior não é necessariamente, não faz um gestor melhor, dá-lhe mais ferramentas. Agora, a forma como ele se vai comportar durante a sua gestão, como ele vai ou não querer descapitalizar essa mesma empresa, o tipo de gestão que ele lhe dá tem muito a ver com o nervo do empresário, do investidor e do empreendedor. Da própria capacidade. E da própria capacidade. É óbvio que ter mais estudos nunca é demais. Isto é, se tiver uma licenciatura, um MBA, em princípio conhece ferramentas e conhece realidades diferentes e, em princípio, poderá ter uma maior eficácia e sucesso na sua gestão. Nós temos muitos exemplos portugueses. Eu lembro, por exemplo, o caso de Salvador Caetano. Salvador Caetano, posso estar enganado, mas julgo que ele tinha a 4ª classe e construiu um império. Mas temos também o engenheiro Belmiro de Azevedo, falecido há pouco tempo, que tinha uma formação em engenharia química. São exemplos de sucesso. E foi um exemplo de sucesso e a sua área de formação vocacional não era propriamente a gestão. E temos, se calhar, outros gestores que são economistas e gestores e que, se calhar, estiveram à frente de empresas e a coisa não lhes correu assim tão bem. Não me parece que seja definidor. Agora, acho que para cumprir alguns objetivos de políticas públicas, acho que é um indicador. Muito bem. Pedro, falamos agora das eleições no Brasil, é o nosso último tema. Falamos da segunda volta e dos partidos que decidem o apoio para a segunda volta. Pedro, qual é o cenário atual no Brasil e a projeção daquilo que será então a segunda volta? Eu penso que o cenário das eleições presidenciais no Brasil está definido há vários meses. Penso que não foi surpresa para ninguém que está atento às eleições brasileiras que Jair Bolsonaro teve um resultado próximo da maioria absoluta, com 46%, 47%. Temos depois o candidato que substituiu o candidato verdadeiro, mas que não pode ser candidato, que é o Lula da Silva, e portanto tivemos aqui Haddad com o resultado de 29,8%. Agora, eu acho que no Brasil existe um voto em Bolsonaro, por um lado, há aqueles convictos apoiantes de Bolsonaro, e eu lembro que Bolsonaro poderá colocar em causa alguns princípios democráticos, mas relacionados com a crise económica no Brasil, com a insegurança no Brasil, com o nível de desemprego no Brasil, e querem ter alguém, digamos, aparentemente de mão firme, sendo que esta mão firme é um político que já passou por 9 partidos diferentes no Brasil, porque no Brasil nós temos uma arquitetura em termos de presença em lugares políticos de quase 30 partidos, portanto estamos a falar de uma disseminação de votos muito grande. E por outro lado, quem é que nós temos? Nós temos, digamos, uma segunda figura do PT que foi substituir Lula da Silva e que representa, ou é representativo da esquerda e supostamente representa a democracia. O que dizem os analistas brasileiros é que a maior parte dos brasileiros que votaram em Bolsonaro não votaram por acreditar nele, mas votaram para castigar o PT. Porque não obstante o PT ser um partido de esquerda e não obstante o PT ter feito eleger Lula da Silva, ter feito depois eleger Dilma Rousseff, a verdade é que pressentem que o PT, sob aquela onda de defesa dos trabalhadores, dos operários, nós falamos, por exemplo, da Operação Lava Jato, houve corrupção, houve associações criminosas, houve um conjunto de crimes que foram praticados no exercício de cargos políticos. E, portanto, eu acho que os brasileiros também não se esquecem disso. Condicionou, de facto, a votação. Condicionou a votação. E Bolsonaro aparece como alguém que até é estranho neste tipo de situações, porque é deputado há muitos anos, nunca foi uma figura marcante desse ponto de vista. É um militar, portanto, evidenciou-se porque defendeu os interesses dos militares. Tem posições, digamos, no mínimo, controversas relativamente à igualdade de género, relativamente à igualdade de oportunidades, relativamente a alguns princípios democráticos. São questões sensíveis também. São questões sensíveis, mas quando há crise, este tipo de populismo tem terreno para andar. E nós vemos que os países que têm determinadas crises, vejo, por exemplo, o caso francês, com a família Le Pen, primeiro com Jean-Marie Le Pen e agora com a Marine Le Pen, que tem resultados absolutamente inacreditáveis. França em crise em 2002 elegeu 2 candidatos de direita para a segunda volta, que na altura foi Chirac e foi Jean-Marie Le Pen. E vimos uma coisa curiosa, isto só para terminar, vimos a esquerda francesa a apelar ao voto em Chirac, que era o inimigo número 1 da esquerda francesa. E hoje o que nós vemos é gente sem convicção nenhuma
a apoiar a Haddad, não por achar que Haddad será um presidente fantástico, mas para evitar que Jair Bolsonaro possa ser eleito. A minha ideia é que a previsão de há 2 meses, de há 1 mês, e o resultado da primeira volta se vai confirmar na segunda volta, e penso que Bolsonaro irá ser o próximo presidente do Brasil. Muito e veremos o que sai daí. Muito bem, Pedro. Falaremos também mais à frente, certamente, sobre este tema e analisaremos então aqui também os resultados da segunda volta. Pedro, voltamos a ver-nos daqui a 2 semanas. Obrigada. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Estamos de regresso amanhã.